O alimento refinado deixa o sangue mais ácido e, para fazer a correção do sangue ácido, ele usa cálcio dos ossos. E com isso te expõe a um risco de osteoporose. Atenção, mulheres, vocês já têm um risco de osteoporose muito maior do que os homens. Com o uso do alimento refinado, vocês estão fazendo com que aquele ambiente, nós falamos ali da genética, lembra? Você está fazendo com que o ambiente permita que lá na frente você colha esse fruto muito ruim, que é uma osteoporose. Problemas cardíacos, como doenças coronarianas, infarto, hipertensão, aneurisma, tudo isso também relacionado com aumento de peso, com aumento do colesterol, do diabetes, por conta do alimento refinado. Problemas renais. Se você está sequestrando o cálcio dos ossos para tentar fazer uma correção do pH, esse cálcio vai ter que ser eliminado, porque ele é um dos fatores de coagulação sanguínea. Existem 9 e um deles é o cálcio. A presença de muito cálcio, então, geraria a formação de um trombo. Por isso, o teu corpo tem que forçar a saída desse cálcio. E esse cálcio, ao sair, a via de excreção principal dele é o rim, o que promove uma chance maior de formação de oxalato de cálcio, cálculo renal. E também, o ato de você forçar a saída do cálcio faz com que você tenha uma maior taxa de filtração glomerular. Glomérulo é a região do rim responsável por fazer a filtração, dizer quem é bom e quem é ruim. Então, você está conduzindo essa pessoa, talvez, para uma insuficiência renal futura. O cálcio não é eliminado só pelo rim. Qual outra via de excreção do cálcio? Fígado, através da bile. O fígado produz a bile. Uma da parte da constituição da bile é colesterol, mas eu também posso eliminar por ali o que? O cálcio, criando uma chance de formação de oxalato de cálcio dentro da vesícula, gerando cálculo biliar. Ou então, quando tenho que retirar esse cálculo, muitas vezes ter que secar a minha vesícula e conviver com o resto da vida com produzo um pouquinho de bile, despejo lá no esfíncter de Oddi, que é onde é eliminado ali dentro do intestino, né, todo o líquido biliar e também o pancreático. Então eu produzo e despejo, produzo e despejo. Cada refeição que eu faço, devo controlar aí, depois de ter retirado da minha vesícula, o volume de alimentos que eu ingiro. Porque se eu comer muita gordura, eu não posso jogar essa gordura para o intestino, porque não tenho quantidade suficiente nem uma bile com concentração adequada para fazer a digestão da gordura. E se isso acontecer, eu vou ter um processo totalmente desagradável que chama-se esteatorreia, que é uma diarreia com presença de gordura. Com isso, o teu corpo vai segurar por mais tempo o alimento onde? No estômago. O alimento permanecendo por mais tempo no estômago, ele vai fermentar e a produção de gases vai dilatar o teu estômago e vai forçar a abertura do esfíncter esofágico inferior, que é a entrada do estômago. Esfíncter esofágico inferior ou cárdia. Quando abre, você começa a sofrer de um processo chamado refluxo. Vocês sabem o que é refluxo? Todos sabem, alguns na pele. Ré quer dizer andar para trás. Refluxo, fluxo, para trás. E aí você tem o ácido voltando do estômago para o esôfago e promovendo algo extremamente desagradável. O ato de você queimar o teu esôfago te expõe a 2 riscos terríveis. O primeiro é desenvolver um problema chamado esôfago de Barré, onde você vai ter um processo chamado displasia, que é aumento da produção de células. E o aumento dessa produção de células pode fazer com que o teu esôfago aumente de tamanho, ficando visível, sabe? Porque ele se dilata a tal ponto de se tornar visível. Assustador. O outro grande risco é, no processo de displasia, as células estão sofrendo agressão por ácido. Ali é um tubo de passagem, o alimento deve passar e cair no estômago e de lá seguir para frente, nunca refluxo. Quando esse ácido sobe, começa a queimar a parede do esôfago, e você no processo de displasia corre um risco de virar metaplasia. Metaplasia o que é? Um câncer. Um câncer. E ainda tem um terceiro risco, que é o ácido escorre pela parede do esôfago e começa a cair em cima daquela válvula, que é o esfíncter esofágico inferior. Esse esfíncter ele começa a perder a elasticidade, e ao perder a elasticidade, ele não vai fechar mais de forma hermética, e sempre vai ter volta de ácido, até chegar o ponto de você ter que fazer uma intervenção cirúrgica para a correção de hérnia de hiato. Conhecimento é um tijolinho que você coloca a cada dia, tá? E pense uma coisa, conhecimento pode ser comparado a uma escada de degraus infinitos.
Você nunca vai ser dono da verdade e você nunca vai saber de tudo. Você nunca vai saber de tudo. Eu ouvi uma professora dizendo que se você passasse as 24 horas do seu dia lendo tudo aquilo que é produzido em termos de material científico no mundo, ao cabo de um ano você teria lido 4% daquilo que é produzido. Então ninguém é dono da verdade. E a cada dia a gente está galgando um degrau na escala do conhecimento. Problemas renais? Também estresse. E estresse por quê? Todas as vezes que eu aumento a minha glicose muito rápido, ela também tende a cair muito rápido. Isso é um fato chamado hipoglicemia de rebote. Na hipoglicemia de rebote, quem vai desencadear fome para eu comer a cada 3 horas e tentar corrigir aquele efeito colateral do uso do alimento refinado é o cortisol. E o cortisol nada mais é do que o hormônio produzido pela glândula suprarrenal, que fica sobre os rins, e ele é o responsável por desencadear no nosso corpo estresse. Ele é o hormônio do estresse. Então, pessoas que comem de 3 em 3 horas têm nível de cortisol mais elevado na corrente sanguínea. O problema é que um dos efeitos colaterais do cortisol é quebrar a tua musculatura e, a partir da musculatura, daquela parte ácida do aminoácido, produzir o quê? Triglicerídeo. Então, você, indo dormir tarde, não controlando o cortisol, pode ser que você durma, mesmo sem comer, mas acorde mais gordo no dia seguinte. Porque você quebrou o músculo e produziu triglicerídeo enquanto dormia. Você percebe que muitas pessoas vão para a academia, malham, e eles são extremamente fortes. Você percebe isso pela quantidade de ferro que ele consegue puxar, mas olha para ele e não consegue vê-lo como uma pessoa definida. Ele parece um tronco de árvore, de cima e embaixo. Por quê? O ato de comer várias vezes ao dia faz com que ele tenha mais cortisol. E isso nunca vai permitir que ele tenha a definição tão almejada dele. Quer definir? Coma menos vezes ao dia, vá dormir cedo, para que você então tenha controle do cortisol. Senão, não tem definição. O que mais? Depressão, porque estresse pode te gerar um risco de você se tornar uma pessoa depressiva. Insônia. Quem está estressado tem facilidade de dormir? Não. Então, insônia também é um problema. E a doença mais terrível de todas, que é o etc., que dali para frente a gente não sabe quantas tem. Só que eu falei muitas outras que já não estão aqui, senão a letra fica muito pequena, não dava para a gente quase enxergar. Então, assim, muitas doenças estão relacionadas ao alimento refinado. Vamos partir para o nosso final. Volta, senão eles vão ficar olhando, a curiosidade é uma coisa terrível, e matou um gato. Nós vamos falar de índice glicêmico de alimento. O que é índice glicêmico? Índice glicêmico é a velocidade com que o carboidrato do alimento entra no sangue. É preferível que nós usemos alimentos de índice glicêmico baixo, na sua maioria. Alguns de índice glicêmico médio, se possível, evitar os alimentos de índice glicêmico alto. Nessa tabela retirada de um trabalho científico, o índice glicêmico está classificado da seguinte maneira. Se alguém estiver anotando e quiser anotar, para depois fazer a comparação com os valores, é o seguinte. De 1 a 30, baixo índice glicêmico. De 1 a 30, baixo índice glicêmico. De 31 a 60, médio índice glicêmico. 31 a 60, médio índice glicêmico. E de 61 a 100, alimentos de alto índice glicêmico. Entenderam? 1 a 30, baixo, 31 a 60, médio, 61 a 100, alto. Agora pode mostrar. Olhem, por gentileza, onde eu olhar com vocês primeiro, depois vocês têm a possibilidade de olhar onde quiserem, tá? Olha comigo aqui. Arroz integral. O arroz integral, qual o índice glicêmico dele lá? 20. Alto, médio ou baixo? Baixo. Quanto menor o índice glicêmico, maior é a saciedade produzida por esse alimento. O arroz integral, então, ele tem índice glicêmico muito baixo, por isso ele te sacia por muito tempo. De repente, comido na hora do almoço, você consegue ficar até 6 horas sem sentir fome. Ou vai começar a sentir fome próximo das 6 horas. O arroz parbolizado, que já é um arroz mexido, que já começou a se alterar, tem índice glicêmico de 38. A indústria, então, ao mexer um pouco no arroz, já fez com que o índice glicêmico dele quase duplique. Isso quer dizer que ele vai te saciar por um pouco mais da metade do tempo que sacia um arroz integral. Se o arroz integral te dá uma saciedade de aproximadamente 6 horas, um arroz parbolizado por volta de 3 horas e meia, 4 horas, o seu estômago já começa a roncar. E já começa a dizer que você está com fome.
Agora vocês vão entender a expressão que eu falei para vocês, que comer a cada 3 horas é tampar sol com peneira. Porque olha só, o arroz branco tem índice glicêmico de 55, quase tripliquei. E ao comer esse alimento, então, ele vai me dar uma saciedade de aproximadamente 30% do que daria o alimento integral, por volta de 2 horas e meia, no máximo 3 horas. E aí vem o indicativo, comer a cada 3 horas. Está certo? Não acreditem nisso. Não acreditem. Isso aqui, se você testar, você vai ver que você não tem a necessidade de comer mais vezes ao dia, além do teu de jejum, do almoço e do jantar. E essa é a melhor estratégia que tem para que nós evitemos doença por desgastes do trato gastrointestinal e, além disso, consigamos manter o nosso peso dentro daquilo que nós esperamos. Tem uma maldição feita pela indústria, um tal de arroz instantâneo. Já ouviu falar? Aquele que vem num saquinho, que 5 minutinhos está pronto, é parente do quinojo. Vocês conhecem, né? Estudante conhece muito bem quinojo, né? Quantos aqui já comeram quinojo? Fica com o braço erguido. Quantos já comeram quinojo e ficaram saciados depois de comer por 3 horas? Pô, comecei por 3, a gente ia começar por meia hora. Alguém, você comeu e ficou 3 horas sem sentir fome? Quantos quinojos você comeu? Se você comer um macarrão instantâneo, não tem como você ficar mais de 30 minutos. Isso é efeito fisiológico. É hipoglicemia de rebote, aumenta muito rápido. Olha o índice glicêmico dele, é 91. Vai subir a tua glicose, você vai liberar uma carga muito grande de insulina, vai ter muito mais glicose naquele momento do que a tua necessidade. Uma parte vira glicogênio, a outra parte já vira triglicerídeo. Mas cai muito rápido. Eu vou mostrar isso para vocês num gráfico de um trabalho científico. Tá? Fantástico esse gráfico. É o próximo slide, tá? Entenderam isso daqui? Claro que eu preciso passar por mais alguns alimentos. Batata doce, olha aqui, ó. Batata doce é 54, é muito próximo do arroz branco, mas ela tem fibra, ela é rica em vitaminas e minerais. Mesmo sendo 54, ainda é um bom alimento para a gente. Tem muitas vitaminas. Corre o teu olho um pouquinho para baixo da batata doce e veja a batata inglesa. Está escrito só batata. Qual o índice glicêmico que está lá? 87. Isso quer dizer que batata doce é saudável. Batata inglesa, não. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos para descobrir quais eram os alimentos mais obesogênicos. Obesogênico que gera obesidade. Primeiro lugar dos alimentos obesogênicos, quem foi? Batata frita. Ninguém gosta aqui. Segundo lugar, batata recheada. Terceiro lugar, refrigerante. Mas a batata ficou com medalha de ouro e prata. Campeã. Aí tem um ditado que diz assim: quem come muita batata fica com corpo de batata. Cuidado, isso não é bom. Mas uma coisa interessante aqui. Deixa eu ver aqui. Ó. Pão. Olha o pão integral e o pão branco. O pão branco está dando um índice para a gente de 72. E o integral está tendo uma variação de 52 a 62. Ué, mas como assim variação? Todos eles têm uma só? Por que esse tem variação? Some 52 com 72, dá quanto? Matemática, vai lá. 52 com 72 dá quanto? É 72 com 2, isso, chegou perto. 124. 124 dividido por 2. Nossa, pô, a gente vem uma palestra essa hora, cansado, você vai querer fazer matemática com a gente? Dá quanto? 62. Agora ficou muito claro para mim como que um pão integral pode variar de 52 até 62, porque esse é integral, esse é branco e esse é feito com 50% de farinha integral e 50% de farinha branca. E esse é o pão vendido no mercado. Um pão que se diz integral, mas na verdade ele é meio integral. Ele é 50% integral e chega a ter índice glicêmico alto. Um alimento, então, que você come na tentativa de emagrecer e vai emagrecer? Não. Porque ele tem índice glicêmico alto e é obesogênico. Que complicação, hein? Não vai ter o que comer, né? Está complicado. Eu sou um portador de boas novas, tá? Não de coisa ruim. Isso aqui abre os olhos de vocês para vocês verem como que vocês têm sido enganados no dia a dia pela indústria. Eu fui enganado durante muito tempo também. Hoje eu tenho buscado me libertar desse engano.
Nós precisamos ficar espertos. As coisas não estão boas para o nosso lado.